Mais uma vez, internautas apontam previsões dos Simpsons sobre acontecimentos atuais. No Twitter, diversos usuários se assustaram com as coincidências mostradas pelo desenho animado. A matéria é de 1/6/2020. Após os acontecimentos dessa madrugada, dia 1/6 nos Estados Unidos, que marca o 6º dia de protestos após a perda de um homem negro, George Floyd, por um policial branco, diversos usuários do Twitter relembraram nesta manhã sobre as previsões do momento feitas pelo desenho animado, Os Simpsons, e que condizem com a realidade atual. Entre os principais símbolos da animação que aconteceram nos últimos dias, foram destacadas o enforcamento de um homem negro por um policial, o protesto em massa, o incêndio de uma delegacia de polícia e o desligamento das luzes da Casa Branca. Outra imagem, mas que nós já mostramos no nosso canal, que se trata de fake, é essa onde Donald Trump está sem vida em um caixão. Nesse domingo, dia 31, em meio à onda nacional de protestos, a moradia de Trump teve suas luzes externas apagadas pela primeira vez na sua história. O presidente americano chegou a ser levado para um bunker. Ele ficou ali com um serviço secreto e ficou recluso por algumas horas. Nas redes sociais, os Simpsons chegaram aos assuntos mais comentados, chegando a mais de 100 mil menções no Twitter. Vale destacar o comentário desse usuário: previsões do Simpsons, Donald Trump eleito presidente, manifestações contra, Casa Branca apagada pela primeira vez na sua história. E tem, mais uma vez, alguma mensagem que sabemos que é fake. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, enquanto eu narrava essa matéria para vocês sobre o Simpsons da própria mídia, me passou também um filme na cabeça. Começou a me passar aqui velhas lembranças que a gente tem aqui do nosso próprio canal. Muitas pessoas que inclusive hoje estão despertaram com os nossos vídeos, e outros também, de outras pessoas, mas que hoje entendem que existe algo muito mais sombrio do que é nos apresentado. E que esse outro lado, ele tanto é físico como também é espiritual. A gente já vai entrar melhor nessa parte. Mas eu lembro que quando a gente mostrava as primeiras previsões do Simpsons, as supostas previsões do Simpsons, incluindo inclusive aquela data, né, o 9/11 e tal, não vou nem citar porque hoje não pode mais. Hoje é contra as regras do YouTube, assuntos controversos e negar fatos históricos, não é? Ou pelo menos interpretá-los de outras maneiras, hoje é proibido. Mas mesmo com tudo isso, a gente não pode deixar de observar que muitas pessoas vinham aqui e diziam: nossa, como é que vocês podem dar credibilidade a uma pessoa que vê um simples desenho como o Simpsons, que tem milhares de capítulos, e escutar uma bobagem dessa que ele está falando, levando a sério uma simples coincidência isolada. Eu até me lembro bem desse detalhe. Uma simples coincidência isolada em um desenho que tem milhares de capítulos. Isso é uma simples coincidência. Na época eu até usava o Chapolin, né? Aquela cena do Chapolin dizendo naquele capítulo do meteorito, dizendo: uma simples coincidência acontece em qualquer parte do mundo. Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Quero ver cair em outros. Fez isso só para que eu ficasse mais. Mas 2 coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. 3 coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Mas no caso de uma 4ª coincidência, é melhor eu me esconder. – 5.400 coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Mas essas coincidências não pararam por ali, elas continuaram acontecendo com cada vez mais clareza, com cada vez mais frequência. E hoje, né, como você ouviu na própria matéria da mídia, ele foi o trend topic do próprio Twitter, um dos assuntos mais comentados do Twitter Brasil e do mundo, né? Essas supostas previsões do Simpsons. Agora, para mim, está muito claro que isso não é apenas coincidência. Você também viu aí na matéria os detalhes disso. Isso para mim está muito claro, família, que é o lado espiritual da coisa agindo. Se tem uma coisa que nós podemos observar na nossa história, é que vários líderes, grandes líderes do mundo, tomaram decisões importantes, baseadas em previsões, baseadas inclusive em sonhos e premonições. E o Simpsons deixa claro que essa espiritualidade, esse contato com o lado espiritual, ele continua. Para muitos dos nossos queridos inscritos aqui, que deixam aí nos comentários e eu faço questão de ler, para muitos eles verem essas previsões do Simpsons como o próprio maligno, avisando aos roteiristas do que vai fazer, e eles são obrigados a expor. Se a entidade maligna por trás deles não der uma chance da humanidade pelo menos saber o que vai acontecer, uma chance de se proteger, Deus não permitiria que eles fizessem.
Então esse seria o motivo deles sempre estarem revelando essas coisas no desenho. Para outra parte do nosso público, eles acreditam que isso não faz parte de nenhuma premonição, é apenas o maligno avisando que vai fazer, e chega a hora ele faz. Para eles não é nada de adivinhação, não é nada de futuro. Bom, eu digo particularmente que as duas versões têm muita razão. Para dizer qual é a certa é difícil, mas a gente tem observado que de fato tem uma espiritualidade ali, e seja uma coisa ou outra, não tem como negar isso é um fato. Agora é importante a gente comentar também aqui, infelizmente eu não posso mostrar imagens do que está acontecendo nos Estados Unidos, mas tem chegado chovido de e-mail com vários pequenos vídeos de pessoas, cidadãos que acompanham o nosso canal, que estão lá nos Estados Unidos, e eles estão gravando e mandando: olha, Davi, eu fiz esse vídeo aqui, ó, olha o que está acontecendo, pessoas queimando viaturas, pessoas destruindo viaturas. E quando eu vejo isso publicado em outras redes sociais, eu vejo muita gente colocar embaixo: ah, o Brasil tinha que ser assim também, não é? Só que uma coisa, família, que as pessoas esquecem é que cada coisa dessa que é destruída, cada parte do patrimônio público, seja uma simples calçada, uma simples cadeira que é destruída, esse próprio povo que quebrou aquelas coisas ali, eu não estou entrando no mérito se tem razão ou não, a gente sabe que o que aconteceu foi terrível, é indignante, não tem como você ver aquela cena e não ficar revoltado. Mas eu estou dizendo que essa atitude de vandalismo, de quebrar as coisas, ela acaba gerando mais repreensão do sistema à população, que vocês não tenham dúvida que eles criam sempre novas leis para reprimir mais a população após o ocorrido, e novos impostos. Se você gostaria de saber, olha, Davi, o que aconteceria se a população toda começasse a invadir Brasília, a quebrar tudo, né? Eu vejo muitas pessoas dizer isso, a quebrar tudo, botar esses políticos no seu devido lugar. Bom, meu caro irmão, o que aconteceria é que pouca coisa a população poderia fazer, principalmente falando aqui do Brasil, população totalmente desarmada, e o que fosse destruído seria cobrado mais para frente, e como vai acontecer também nos Estados Unidos, eles vão pagar pelo que estão quebrando ali, e novas leis são criadas para reprimir essa população, para criminalizar mais esse tipo de ato, ou seja, a lei fica mais dura quando elas deixam de agir democraticamente e partem para atos como esses. Uma prova disso, meu caro irmão, eu posso provar isso facilmente para você, basta você ver os nossos últimos 2 vídeos. O auxílio emergencial que o governo deu à população acabou virando um empréstimo que terá que ser pago. E para aquelas pessoas que passarem daquele limite mínimo da Receita Federal, né, da renda mínima, para você não pagar um imposto de renda. E aquele outro subsídio que o governo estava dando na energia elétrica das pessoas também que não consomem muito, ele também será pago nos próximos 5 anos. Então a verdade é que o governo, ele não dá nada, ele não gasta nada com o povo que ele não cobre do próprio povo. Então quando as pessoas destroem o seu próprio patrimônio, meu caro irmão, infelizmente, tenham elas razão ou não, elas vão ter que reconstruir, querendo ou não. O governo não vai deixar de existir por causa desse protesto. Isso é fato. Ah, Davi, mas não manda uma mensagem para eles? Manda, mas pouco serve. Sabe por que pouco serve? É aí que eu quero que você entenda. Eu tenho que falar a verdade para você. Pouco serve, meu caro irmão, porque essas pessoas vão eleger os mesmos políticos de novo. Quando chega a época de eleição, eles começam a falar bonito, eles começam a falar exatamente o que a população quer ouvir, porque eles são profissionais em fazer isso. Eles dedicaram toda a sua vida a ciências políticas, então quando chega no momento, eles sabem o que é que a população quer, eles sabem o que é que a população deseja, e que se não for aquele que está muito queimado, vem um que também é amigo dele, que participa do mesmo grupo dele, e começa a falar justamente aquilo que as pessoas querem ouvir, fazendo exatamente aquele joguinho do policial bom e do policial ruim. Então as pessoas veem aqueles 2 candidatos ali com ideias opostas, mas que servem ao mesmo objetivo, e elas elegem um deles. Só que eles fazem parte dos mesmos grupos. E aí o que é que acontece? Diante do que elas fizeram antes, como esses protestos, novas leis são criadas e novos impostos são cobrados. E aí eu dou o mesmo exemplo que Enéas deu, é o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Aquele ciclo infinito, ele nunca pega o rabo, sempre fica rodando, o rabo tentando fugir, tentando morder, e a população fica nesse jogo sem nem sequer perceber, meu caro irmão. O melhor que a população poderia fazer aí era protestar pacificamente, pedir que fosse feito a justiça como se deve, principalmente falando dos Estados Unidos, como teve essa grande repercussão. É lógico que eles vão punir de forma severa aquele policial, e isso vai servir de exemplo para os outros, porque a gente sabe que o homem de farda, a maioria dos policiais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, eles não saem para fazer mal à população, ao contrário, a grande maioria sai para fazer o bem. Agora, em todas as profissões, em todas as áreas, tem gente boa e tem gente ruim.
Então vocês não tenham dúvida que os movimentos de esquerda também se aproveitam dessas situações para piorar ainda mais o que está acontecendo. Aí coloca os militantes no meio, tenho certeza que isso também está acontecendo nos Estados Unidos, e faz realmente aquele bicho de 7 cabeças, quando a justiça poderia ser feita e as coisas resolvidas pacificamente, democraticamente, que com certeza é a melhor solução. Porque de outra forma, meu caro irmão, você não tenha dúvida, a única coisa para que serve, o sistema não larga o osso, ele não larga esse osso que eles têm na boca. Tente tirar, por exemplo, na vida real, um osso da boca de um cão guloso. Ele vai te morder, ele vai te agredir, mas ele não solta aquele osso. E da mesma forma, as pessoas fazendo isso só vai servir mesmo para criar novos impostos e novas leis para reprimir ainda mais elas. E aí não tenham dúvida que eles vão usar na hora lá nos parlamentos deles, eles vão usar essas imagens aí. Olha, por que é que a gente tem que colocar um drone assim, assim, assado? Olha, por que é que a gente tem que fazer isso e isso contra o povo? Porque eles fizeram isso aqui, olha as imagens. Então eles vão lá e aprovam diante do próprio povo, que vai dizer, diante disso, vão esquecer o contexto que aquilo tudo aconteceu e vão aceitar. Então esse vídeo, meu caro irmão, não é mais um daqueles que escolhe um dos lados e diz, é isso mesmo, fica tentando inflamar a população. A gente tem que mostrar o que está em oculto, o que as pessoas não estão percebendo nesse ato, porque tudo isso vem dos donos do mundo. Todo esse caos ter sendo implementado vai servir para vir a ordem. O mundo está um verdadeiro caos. Você sabe quantas pessoas perderam a vida nos Estados Unidos e em seguida acontece um ato desse que enfurece a população e vai deixar o caminho aberto para novas leis e novos impostos serem criados. Infelizmente, a maior parte da população nem sequer percebe isso e vai realmente como gado, como o sistema gosta de chamar essas pessoas que não percebem esse plano, chamam elas de gado, porque elas vão de forma mansa, um atrás do outro ali, seguindo um caminho que a elite quer que elas sigam. Então, o nosso trabalho aqui é mostrar isso. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, eu peço que você comente, meu caro irmão, que a sua opinião sempre é muito bem-vinda e é com ela também que a gente melhora os nossos próprios vídeos. Então fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto!